Oi gente, tudo bom? O meu nome é Michelle e eu estou aqui mais uma vez porque chegou a nossa hora da história da Ação Social Edson Magalhães. E a história que eu preparei pra contar pra vocês hoje é a história de um reizinho. De um reizinho que fazia umas leis absurdas e gostava de ficar mandando nas pessoas, mas antes da gente passar pra nossa história, vocês já sabem. Nós temos que nos preparar, sim, nos preparar para entrarmos no mundo da imaginação. E como que é a nossa preparação? Vocês lembram dos nossos 2 passos? Então qual que é o primeiro? Isso mesmo, ligar o botãozinho da imaginação. Deixa eu ligar o meu aqui. Agora ligue de vocês, vamos? Ligaram? Todos? Bom, então agora a gente vai para o nosso segundo passo, que é aquele teste que a gente faz para saber se o nosso botãozinho da imaginação foi ligado corretamente, porque vocês sabem, não é mesmo? Se o botãozinho não for ligado corretamente, pode ser que a gente não se divirta no mundo da imaginação. A gente não vai se divertir com a história. Então vamos lá fazer o nosso... Vocês não estão lembrando qual é... Tá, então eu vou mostrar pra vocês qual é o teste. O nosso teste é o grito silencioso, gente. Aquele grito que a gente faz assim, ó. Aquele grito que tem assim, ó, carão de grito, jeitão de grito. Aquele grito que só não pode, ó, ter som de grito. Porque se o som quiser assim, ó, escapar, sair de dentro de vocês, ó, segura o som bem forte. Até aproveita, ó, essa força pra deixar o silêncio do teu grito, o teu grito silencioso assim, ó, bem fortão. Porque não é que ele tem som, porque ele não tem som, que ele vai ser fraco, não é mesmo? Então vamos lá? Vamos nos preparar, porque vai ser assim, ó. Eu vou contar 1, 2, 3. No 3, todo mundo vai gritar juntinho. Cada um ir na sua casa, mas juntinho, ó. Através da imaginação, vai soltar um grito silencioso, bem poderosão. Então vamos lá? Vamos? Vamos nos preparar. Vamos lá, respirar fundo. De novo. E agora, durante a contagem, a gente vai juntando energia para o grito ser bem forte. Então vamos lá. E é 1. Junta energia. E é 2. Mais energia ainda. E é 3 e... Que grito poderoso! Então, estamos todos preparados para começar a nossa história de hoje. Que aconteceu há muito tempo atrás, num lugar bem longe daqui, onde havia um rei. Um rei daqueles assim, de barba branca, comprida e de capa vermelha e majestosa que ia até os pés. Ele era um rei muito bom e justo, daqueles que só faz o bem pro seu povo. Acontece que esse rei estava muito velhinho e acabou morrendo. E aí, gente, quem assumiu o trono no lugar dele foi seu filho, que até então era príncipe. Só que ele era muito mal criado, mimado, mal educado. E quando ele assumiu o reino, quando ele se tornou rei, vocês tinham que ver. Vocês tinham que ver que rei mais mandão, teimoso, que ele se tornou. Gente, a alegria dele, a diversão desse reizinho era ficar fazendo leis. Leis e mais leis absurdas. Ele fazia leis como: a partir de hoje fica proibido se cortar a unha do dedão do pé direito em noite de lua cheia. Mas o que ele tinha a ver com a unha do dedão do pé das pessoas? Bom, isso ninguém sabe. Mas ele continuava fazendo leis tolas como: a partir de hoje, ó, fica proibido dormir de gorro na primeira quarta-feira do mês. Ai, gente, ninguém entendia por que esse reizinho ficava fazendo esse tipo de lei. Mas eu acho que era mesmo só por mania. Por mania de querer mandar em tudo. Mas os conselheiros ficavam assustadíssimos, nervosíssimos, desesperados com essas leis que o reizinho estava fazendo. Então, os conselheiros iam até o rei e tentavam aconselhá-lo que um rei
que um rei tem que fazer leis que sejam boas, que tragam coisas boas para a vida do seu povo. Mas o reizinho não queria nem saber, enquanto os conselheiros iam dando conselhos para ele, porque afinal de contas é para isso que os conselheiros servem. O reizinho ia ficando nervoso com aquela falação, ia ficando vermelho e gritava: cala a boca, cala a boca, cala a boca, porque quem manda aqui nesse reino sou eu. Fiquem calados, cala a boca todo mundo. Eu que sou o rei e mando em tudo. O rei falava tanto, cala a boca, cala a boca, cala a boca, que o papagaio dele acabou aprendendo a falar. O papagaio também falava cala a boca. E às vezes era até engraçado, porque o rei falava cala a boca de um lado e o papagaio falava cala a boca do outro. Só que com o passar do tempo, as pessoas foram ficando com receio, com receio de levar pito do rei. Então, as pessoas foram ficando quietas e cada vez mais quietas, até que um dia as pessoas simplesmente não falavam mais. E quando isso aconteceu, o reizinho achou foi o máximo, porque ele podia falar, eu vou falar o que eu quiser o dia inteiro. Ele podia falar o que quisesse e ninguém ia dar a sua opinião, ou então pedir para que ele ficasse quieto. E ele falava pelos cotovelos. E às vezes o papagaio se irritava um pouco com aquela falação toda do reizinho, e o papagaio então gritava, cala a boca, cala a boca! Mas o reizinho, claro que não calava. Mas o tempo passou. E tudo que a gente faz sozinho vai perdendo a graça. E o reizinho, então, foi ficando chateado de não ter ninguém para conversar. Então, ele ia atrás das pessoas, tentava conversar com elas, jogando conversa fora. Pois é, né? Hoje esquentou, né? Mas as pessoas só olhavam pro reizinho. Não é que elas não quisessem falar, elas simplesmente não sabiam mais como. O silêncio total imperava no reino. E o reizinho não gostava mais nem um pouco daquele silêncio. E ele então foi se sentindo sozinho, e percebeu que isso que ele tinha feito com o povo não era certo. Então, ele tomou uma decisão. Depois que ele teve, assim, uma dor na consciência, ele tomou uma decisão. Eu tenho que dar um jeito. Eu tenho que dar um jeito, né, nessa maldição. Eu preciso fazer com que as pessoas voltem a falar. Então, o reizinho tinha ouvido falar, na época, há muito tempo, quando as pessoas ainda falavam, que no reino vizinho havia um sábio que dava jeito em qualquer problema. Então, o reizinho se preparou para partir, com o seu único companheiro, que era o papagaio. Deu uma última olhada no seu castelo e partiu para o reino vizinho. E ele andou, porque, gente, o reino dele era muito grande. Então ele andou muito, até finalmente chegar no outro reino. E quando ele lá chegou, mas o que é isso? Mas o que é isso? Era o som de gente falando, cantando, criança brincando. E todo aquele som, o reizinho já não estava mais acostumado com aquele som. Mas ele não podia falar nada, tinha que ficar bem quietinho, porque ele não era o rei dali nem nada. Então ele procurou até que finalmente encontrou a casa do tal sábio. Bateu na porta, toque, 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 toque. E o sábio atendeu a porta. O sábio era um velho bem velhinho, assim, bem miudinho. O reizinho, então, entrou a convite do sábio, foi falando manso, até parecia ser educado. Ele inclusive pediu desculpas ao sábio por estar incomodando. Então, contou tudo o que estava acontecendo no seu reino. Mas o sábio não gostou nada daquilo. Ele deu o maior pito no reizinho, dizia: pois bem, meu filho, você achou que ser rei era só mandar e mandar e mandar? Não.
Um rei tem que ser sábio. Sim, tem que ser muito sábio e pensar no bem do seu povo. Porque todas as leis que um rei faz, fazem coisas acontecer. Entendeu, menino? Então, deixa. Tem que deixar disso. Tem que deixar de só ficar mandando. O reizinho levou o maior pito. E o sábio, ó, tava quase dando de dedo no nariz do reizinho. Mas o reizinho ficava bem quietinho. Então, depois de levar todo aquele pito, ele falou para o sábio: mas seu sábio, eu quero saber se o senhor pode me ajudar a fazer com que as pessoas voltem a falar. E então o sábio disse: preste atenção, meu filho, muita atenção. Você tem que buscar no seu reino uma criança que ainda saiba falar, porque essa criança pode lhe ensinar, sim. Ela vai lhe falar o que você precisa ouvir. Entendeu? E deixe de ser mal educado e mal criado e mandão. O reizinho disse que sim, que havia entendido. E então partiu de volta para o seu reino. E, gente, quando ele chegou lá, o reizinho teve muito, mas muito trabalho. Porque, afinal de contas, ele teve que bater na porta de cada casa do reino em busca da tal criança que ainda soubesse falar. E então ele procurou de casa em casa, sempre falando de uma forma doce. Olá, por acaso aqui, ó, ainda existe alguma criança que saiba falar? Olá, aqui mora uma criança que saiba falar? Olá. Mas a resposta das pessoas era sempre a mesma. Quando o reizinho perguntava, elas faziam que não com a cabeça. E o reizinho então continuou batendo de porta em porta. Estava quase desistindo. Quando ele passou por uma casa e percebeu que lá de dentro tinha alguém fechando as janelas apressadamente. O reizinho ficou desconfiado e tratou logo de bater na porta. Bateu na porta. Toque, 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 toque. Mas ninguém abria. Então, ele gritou lá na porta: olha aqui, eu não vou embora daqui até alguém abrir essa porta. Vamos, abra a porta ou eu não vou embora. Então, uma senhora abriu a porta e o reizinho perguntou: olá, minha senhora, por acaso aqui vive uma criança que ainda saiba falar? E a senhora, então, fez que não com a cabeça. Mas a senhora estava com uma cara muito assustada enquanto fazia que não e olhava para trás, para dentro da casa. E o reizinho foi achando aquilo muito estranho. E como eu já contei para vocês que ele era muito mal educado, foi entrando na casa mesmo sem ser convidado e saiu procurando por uma criança. Até que finalmente, lá no fundo da casa, no meio do escuro, o reizinho achou. Ele achou uma menina de longas tranças, bem magrinha, com um avental xadrez. E então ele falou à menina: olá, menininha linda, eu sou o rei, sabia? E será que você teria alguma coisa para me falar? E a menina, olhando para o reizinho, nada. Mas ele perguntou de novo: mas minha querida, minha flor, será que você não tem alguma coisa para dizer ao seu rei? E a menina, nada. E o papagaio no ombro do rei, só olhando. Mas aí o reizinho foi perdendo a paciência com toda aquela situação. Então a máscara dele caiu e ele voltou a ser quem sempre foi e disse à menina, quando ele já estava vermelho e irritado: escuta aqui, menina, eu sou o seu rei e exijo que você fale. Eu tenho certeza que você tem alguma coisa para me falar. E a menina, nada. Só que o reizinho continuou falando com aquela voz irritante dele. E o papagaio no ombro dele foi ficando nervoso, até que o papagaio falou: cala a boca,
o papagaio não parava de gritar. E aquela gritaria toda do papagaio foi deixando a menininha nervosa, e ela começou a ficar vermelha. E então, com toda a sua força, ela olhou pro reizinho e disse: cala a boca, já morreu. Quem manda na minha boca agora sou eu. Então, quando a menininha falou isso, ouviu-se um estrondo bem forte, que mais parecia um trovão. E depois dele, um outro som que não se ouvia há muito tempo. Vozes de crianças, vozes de homens, de mulheres, vozes de pessoas alegres, cantando, conversando, brincando. Ai, que som mais bonito! E aquele som todo foi deixando o reizinho meio perturbado. Então ele tapou os ouvidos, mas não foi suficiente. Ele ainda podia ouvir aquele som. E então, bom, o final dessa história, há aqueles que digam que o reizinho ficou tão perturbado com aquele som das pessoas falando, que assim que essa maldição foi quebrada, ele foi embora do reino e nunca mais voltou. Mas há também quem diga que quando a maldição desse silêncio foi quebrada, ele transformou-se que ele transformou-se num sapo. E tá até hoje por aí, coachando, saltitando, esperando que uma princesa dê um beijo nele, para que ele possa voltar a ser um rei. Então, ó, se você é uma princesa, tome muito cuidado, porque os reizinhos mandões podem aparecer em qualquer lugar. E essa foi a história, o Reizinho Mandão, da Ruth Rocha, que vem, ó, desse livro aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Que vem desse livro aqui, ó. Mas eu espero que vocês tenham gostado da história de hoje, porque eu gostei muito de contar mais essa história pra vocês. E ó, fiquem ligadinhos que semana que vem a gente tem mais história. A gente vai ter novidade aqui na nossa Hora da História, da Ação Social Edson Magalhães. Tchau, gente. Até mais. Tchau.